Quem já sentiu a presença de Deus? Deus está aqui. Deus está na sua casa, meu irmão. Deus está conosco. Deus é com o seu povo. Aleluia. A palavra do Senhor. Livro de Marcos, capítulo 9. Marcos 9. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor a partir do verso 14 até o 24. Amém, queridos? Amém? Diz assim o texto bíblico: a cura do menino endemoniado. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. Logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada. Correndo para ele, saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. E ele respondendo-lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando eu vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. Então, caindo o endemoniado por terra, revolvia-se escumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo que há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhes: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo ao pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Aleluia. Feche seus olhos rapidamente. Senhor meu Deus, estamos aqui, Senhor, como igreja, querendo ouvir tua voz. Fala conosco, Deus. Fala o que tu tem para nós, Senhor, no nosso coração. Nós estamos aqui, meu Pai, como filhos, prontos a sermos instruídos por ti. Que o teu amor, Senhor, nos abrace de tal forma nesta noite, meu Pai, que nós saiamos daqui com a nossa vida transformada por Ele. No nome santo de Jesus. Amém? A igreja pode tomar seu assento. Esse texto fala de um homem. A história de um homem que durante muitos anos estava com sua vida familiar com um problema sério. Se nós olharmos para a vida desse homem, nós vemos alguém que durante muito tempo teve suas expectativas frustradas acerca de um filho. Quem é pai e mãe facilmente se coloca na posição desse homem. Consegue entender o quanto que ele estava sofrendo. Porque todo pai, toda mãe, quando tem um filho, espera o melhor para o seu filho. Todo pai, toda mãe quer que seu filho cresça, quer ver seu filho saudável, quer ver seu filho se desenvolvendo, alcançando novas conquistas. Todo pai quer isso. Mas aquele pai, ele lidava com o filho. Diz a palavra do Senhor que tinha um espírito mudo. E aquilo, ser mudo, era só o início das dificuldades que aquele homem enfrentava. A palavra do Senhor vai dizer que aquele menino, durante várias vezes, era cometido por um espírito maligno que tomava aquela criança, tomava aquele menino. E quando aquilo acontecia, aquela criança era lançada no chão, começava a espumar pela boca, várias vezes. E quando não, aquele espírito ainda tentava contra a vida da criança. Aquele espírito ainda lançava aquela criança, aquele jovem, no fogo,
lançava no mar. Quantas e quantas vezes aquele homem não deve ter saído desesperado para tentar resgatar aquele filho. Aquele homem estava sofrendo. Mas um dia ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar que alguém tinha se levantado em Israel. Jesus já tinha feito vários milagres. Jesus já tinha expulsado o demônio do endemoniado de Gadara. Vocês imaginam que aquela notícia não era naquela região? Jesus já tinha multiplicado pães, já tinha curado leprosos. Jesus já tinha uma reputação. E aquele homem, quando ouviu falar de Jesus, falou: eu vou até lá. Eu vou na... Esse homem pode fazer alguma coisa. E aí ele compôs aquela multidão que cercava Jesus. Quando ele encontrou uma oportunidade, aquele homem chega e fala para o mestre que ele já tinha até trazido seu filho para os discípulos para que expulsasse aquele demônio, mas os discípulos não tinham conseguido. E Jesus fala: meu Deus, como é que pode? Tanta incredulidade deles. Não, traz esse menino aqui. E aquele pai leva o menino. E tão logo aquele menino vai se aproximando de Jesus, mais uma vez ele cai por terra. Porque nós precisamos entender que não há potestade, não há mal, não há influência maligna que fique de pé diante da autoridade de Jesus. Ele cai. E antes que o Senhor expulse aquele demônio, ele traz para perto o pai daquela criança. E começa a questionar aquele pai. Começa a conversar com ele. Mas não porque ele queria saber o que estava acontecendo ali, porque o Senhor sabe de tudo. Todas as vezes que o Senhor nos questiona, que o Senhor nos faz perguntas, não é porque Ele quer saber de algo, não. É porque Ele quer revelar para nós mesmos aquilo que se passa dentro da gente. E ele começa: desde quando que esse menino passa por isso? O pai fala: não, é desde a infância. Desde quando ele era pequenino. São muitos anos de sofrimento. Mas olha, Senhor, diz aquele homem, se tu podes fazer alguma coisa, nos ajuda. Faz alguma coisa por ele. E o Senhor imediatamente responde para aquele homem: se, o se aqui é outro, meu filho. Não é se eu posso fazer algo. É se tu podes crer. Tudo é possível ao que crê. E aquela palavra cai no coração daquele homem, revelando tudo aquilo que se passava dentro dele. Porque a palavra do Senhor diz que ele começa a chorar quando Jesus diz aquilo. E não só chorar, ele começa a clamar. E clamar é a atitude de quem está desesperado. Às vezes as pessoas questionam, até repreendem quem clama, quem fala alto, quem se expressa alto, mas quem tem necessidades, quem precisa, clama sim, fala alto sim. E aí ele começa a clamar: Senhor, eu creio, mas eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda na minha incredulidade. E muitos de nós, queridos, nos posicionamos muitas vezes como esse homem. Nós estamos passando por dias difíceis. Nós enfrentamos dificuldades. Nós até estamos perto de Jesus. Nós às vezes chegamos até seus discípulos, chegamos no pastor, falamos: pastor, ora por mim. Muitas vezes a gente faz um pedido aqui de oração, escreve um pedido e coloca. Muitas vezes a gente até faz uma campanha, mas dentro do nosso coração está ali uma dúvida: se realmente Deus é capaz de agir em nosso favor. Meus queridos, incredulidade é a incapacidade de crer. É uma incapacidade de acreditar em algo que foge dos olhos. Se você for olhar no dicionário, incredulidade é até sinônimo de ceticismo, ou seja, de um pensamento intelectual que é focado na incapacidade de crer.
num estado permanente de dúvida, sempre duvidando, sempre questionando tudo, sempre pensando que se não é algo que eu estou vendo, se não é algo que está acontecendo, então aquilo não existe. E a gente olha o significado da palavra incredulidade, do que é ser cético, e a gente pensa que é algo associado a alguém que não crê na existência de Deus, alguém que nega Deus. Mas quantas e quantas vezes a palavra do Senhor nos mostra o povo de Deus questionando o seu Deus, agindo com incredulidade, agindo com um estado de dúvida permanente. E aquele homem que chegou até Jesus pedindo a cura do seu filho, ele chora, pedindo ajuda, porque ele reconhece que apesar de ele estar precisando, apesar da situação difícil que ele estava enfrentando, sim, o estado que ele estava era de dúvida permanente, era de incredulidade. E se nós olhamos a palavra do Senhor, lá em 1 Coríntios, se você puder abra sua Bíblia, no capítulo 10, nós vamos ver o apóstolo Paulo trazendo exemplos da história de Israel, mostrando quanto que aquele povo agiu de maneira em que a sua fé não estava sendo revelada. Ele vai falar aqui nesse texto que o povo de Israel havia sido batizado na nuvem e no mar. Aqui diz no versículo 2, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Eu confesso para vocês que eu nunca tinha atentado para a beleza desse versículo. Quando o povo de Israel tinha saído ali daquela libertação da escravidão do Egito, Deus abriu um mar para que eles passassem. E naquele momento eles estavam ali sobre a liderança de Moisés, que fazia a figura do libertador, envoltos por água por um lado, água por outro. A nuvem que os cobria também era água. Naquele momento era uma figura de um batismo, de que aquele povo estava deixando a escravidão para trás e estava agora sobre a liderança de Moisés. E da mesma forma nós somos batizados, nós descemos as águas, nós abandonamos aquilo que nos escravizava, os pecados, e assumimos o governo de Cristo, Cristo como sendo nosso líder. E aquele povo, mesmo tendo sido batizado, como diz aqui, na nuvem no mar, mesmo comendo de uma mesma comida espiritual, porque Deus provia aquele povo, mesmo bebendo de uma bebida espiritual, assim como nós, na semana passada, participamos da Santa Ceia do Senhor. Aquele povo, muitas vezes, como diz aqui o verso 5, que Deus não se agradou da maior parte deles. E isso é muito sério. Quando Deus olhava para o povo de Israel, a palavra do Senhor diz que Deus não se agradava da maior parte deles. E nós? Nós que estamos aqui na igreja, nós que professamos essa fé, será que se Deus nos visitar hoje, Ele vai se agradar de nós? Será que se Deus nos visitar hoje e sondar nosso coração, Ele vai achar uma fé que o agrade? Porque a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a gente fala que tem fé, mas não precisa de muito para que a gente pegue a nossa fé e guarde numa caixinha, bote lá dentro do guarda-roupa. Basta uma notícia, basta um movimento na empresa que a gente trabalha, basta um diagnóstico, basta um decreto de lockdown. A gente pega a nossa fé e guarda, mas Deus não se agrada disso. Imagine você, se você tem um filho, e você fala para esse filho, filho,
se arrume, eu vou chegar aqui do trabalho, 6 horas da tarde, e aí a gente, quando chegar aqui, eu quero que você esteja pronto, porque a gente vai sair. E aí você dá aquele comando, quando você chega, o seu filho está lá, todo desarrumado, não se preparou. Eu falo, meu filho, o que aconteceu? Ah, mamãe, ah, papai. Eu não achei que era verdade, eu não achei que era sério. Como é que você ia se sentir? Ou então, se você disser para esse menino, não assiste, olha, esse programa de TV, não. Não assiste essa série, porque ela não é boa para você. E em vez de obedecer, aquele filho começa a virar para você e dizer assim, mas por quê? Com base em que você está me dizendo isso, mamãe? O que está fundamentando a senhora me dizer isso? Como é que você se sente quando seu filho questiona você? Quando ele não acredita na sua palavra? Deus não se agrada que nós não acreditemos nele. Deus não se agrada de nós quando nós começamos a duvidar. Deus não se agrada. Aquele povo estava ali, meus irmãos. O povo de Israel tinha saído da escravidão do Egito. Mas até que eles chegassem na terra prometida, tinha um deserto a ser enfrentado. Tinha um deserto pelo qual eles tinham que passar. E nós, da mesma forma, queridos, nós temos os nossos dias de deserto. Nós temos o nosso dia de sequidão. Enquanto nós não chegarmos na Canaã celestial, onde não haverá dor nem choro, aqui vai ter dor, vai ter choro, vai ter luta, vai ter dificuldade sim. O dia mau vai chegar e é para esses dias que você precisa exercitar a sua fé. É para esses dias que a tua fé tem que estar batendo no coração. É nesses dias que a sua fé tem que pulsar. Porque é nesses dias em que você não está vendo, que você vira para o teu Senhor e fala, Senhor, eu não estou vendo com meus olhos, mas eu sei, Senhor, em quem eu estou firmado. Eu estou firmado em Ti. Eu estou firmado em Ti, na rocha da minha salvação. Aleluia! Aquele povo de Israel estava debaixo de uma palavra, meus irmãos. Deus havia feito uma promessa aos seus pais de que eles entrariam numa terra que mana leite e mel. Mas muitas vezes eles questionaram, porque a situação que se apresentava diante deles era difícil e eles questionavam a Deus. Meus queridos, se no dia que a gente tem dificuldade, se no dia da nossa adversidade, no dia que a luta chega, no dia que o dia mal chega na nossa vida, a gente deixa que os nossos estudos falem mais alto, a gente deixa que a nossa criação fale mais alto, se nesse dia a gente deixa que a nossa decepção com as pessoas fale mais alto, meus queridos irmãos, se nesses dias a gente deixa que tudo isso fale mais alto do que a palavra sobre a qual nós estamos debaixo, é porque está faltando comunhão e conhecimento do Deus da palavra. Eu quero lembrar você que você está debaixo de uma palavra, meu querido. Nenhum mal te sucederá, aleluia. Nenhum mal. Serão salvos você e sua casa se você crê no Senhor Jesus. O Senhor prometeu que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia, nesse mundo nós vamos passar por tribulação sim, mas tem de bom ânimo, porque Ele já venceu este mundo. Você está debaixo de uma palavra. Lembre-se da palavra. Lembre-se da palavra. Ai, meu Deus, mas o Senhor, nesse texto bíblico, nos lembra, o apóstolo Paulo, nos mostra quanto que o povo de Israel tinha alguns comportamentos que revelavam aquela incredulidade. E ele nos exorta, nesse momento,
a meditar sobre isso, porque nós não podemos, meus queridos, nos deixar influenciar por aquilo que vemos. O crente, ele anda é por visão, não é por vista. Mas a palavra do Senhor vai nos trazer aqui que aquele povo, como diz aqui, o apóstolo Paulo trouxe exemplos da história de Israel. E ele fala que em muitos momentos aquele povo se fez idólatra. E aí a gente começa a meditar como é que pode, né? Um povo que foi liberto se fazer idólatra. Mas, queridos, a gente associa demais a idolatria, e é de fato, culto, a adoração a um Deus que é estabelecido, né? Você pega uma coisa, um objeto, o sol, a lua, estabelece, não, agora isso aqui é meu Deus, e agora eu vou me curvar diante dele, e vou fazer disso aqui o meu Deus. Que nem o povo de Israel fez, quando eles tinham ali saído do Egito, Moisés subiu ao monte para ter com Deus. Moisés estava sendo instruído por Deus. E quando ele começou a demorar, o que o povo fez? Arão, vem cá, faz um bezerro de ouro para nós. Faz um bezerro de ouro. E esse Deus, esse bezerro agora é nosso Deus, foi ele que nos tirou do Egito. E a gente associa demais isso a colocar alguma coisa e prestar idolatria, e prestar culto àquilo. Mas se a gente observar todas as vezes que a nossa expectativa é frustrada, em que as coisas não saem do nosso jeito, em que o tempo não acontece, né, daquele jeito, no nosso tempo, a nossa expectativa de tempo não é atendida, a nossa expectativa de jeito não é atendida, de como as coisas deveriam ser. Olha, Moisés está demorando muito lá, faz agora aqui um bezerro de ouro. Todas as vezes a gente tem a tendência de tirar a confiança que nós temos no nosso Deus e colocar em outras coisas. E é desse jeito, meus queridos, que vários de nós têm feito dos seus empregos o seu bezerro de ouro. E é desse jeito que muitos têm feito do dinheiro o seu bezerro de ouro. Às vezes de um ente familiar. Não, eu confio no fulano. Muitas vezes as pessoas têm feito dos médicos. A palavra do Senhor conta a história do rei Asa. Fala que ele foi um rei exemplar. Que ele derrubou os altares, eliminou a idolatria de Israel, mas no final da vida dele, tem um versículo lá que registra que ele não confiou no Senhor, mas confiou nos médicos. Meus queridos, não estou falando contra a medicina de maneira nenhuma. A medicina, a tecnologia estão aí para nos servir. Mas nós temos que saber quem é o autor da vida. Nós temos que saber quem é que dá a palavra final. Nós temos que lembrar sempre quem é que está no governo de todo este universo. E todas as vezes que nós transferimos a nossa confiança para coisas, para pessoas, acaba correndo naturalmente, consequentemente, uma idolatria espiritual, uma prostituição espiritual, melhor dizendo. Porque nós, como noiva de Cristo, se nós não confiamos no nosso noivo, nós estamos o desonrando. Se nós não confiamos no nosso noivo, nós não estamos preparados para participar das bodas do Cordeiro. Aleluia. Outro ponto que o apóstolo Paulo traz aqui, ele fala aqui que nós não tentemos a Cristo. E às vezes a gente não medita muito sobre o que é tentar, né? A gente pensa muito sobre ser tentado, sobre nós passarmos por tentações. Mas o que é tentar a Cristo?
O que é tentar o nosso Deus, o mandamento? Queridos, tentar a Deus é não acreditar nele. É duvidar da sua palavra. É duvidar da sua fidelidade. É duvidar das suas promessas. É não crer que tudo que está escrito aqui é verdade. E querer submeter o nosso Deus a provas, a testes. A palavra do Senhor conta lá no livro de Números que em determinado momento o povo de Israel ali no deserto sentiu sede e eles começaram a dizer que Deus tinha tirado eles lá do Egito para morrer naquele deserto de sede. Foi para isso que Deus tirou eles de lá? Não foi. Aquele não era o propósito. Mas o povo não acreditava mais. O povo abria sua boca e pegava tudo que o Senhor já tinha dito a respeito deles e ignorava. Será que muitas vezes nós não agimos assim? Ignorando aquilo que o Senhor já falou a nosso respeito? Será que muitas vezes nós não estamos esquecendo, duvidando? Porque às vezes a gente toma uma decisão, um passo por fé, achando que o caminho vai ser ali todo plano. Mas, meu querido, toda conquista ela tem esforço. O caminho nem sempre vai ser plano, vai ter pedras sim. Vai ter momentos na sua vida em que você vai ter que lutar. Vai ter momentos na sua vida que você vai precisar respirar fundo e pedir forças ao teu Deus para prosseguir, mas isso não significa que a palavra que ele liberou a seu respeito, que tudo que ele prometeu não está de pé. Não significa. Não tente o seu Deus. Não duvide de sua fidelidade. Não fique fazendo testes e provas com Deus. Senhor, se é assim, então faz desse jeito. Porque Deus não é homem para que minta, meu querido. Deus não é. A palavra dele é imutável. Ela não muda. O próprio Senhor Jesus, quando você sentir no seu coração qualquer sentimento acerca disso, qualquer necessidade de querer colocar o seu Deus à prova, lembre do teu Senhor Jesus. Porque ele ali, quando estava no deserto e foi tentado por Satanás, Satanás colocou à prova a fidelidade de Deus. Falou assim, não está escrito que ele dará ordem aos teus anjos a teu respeito? Te joga daqui, que eles vão te aparar lá embaixo. Não está escrito? E como é que foi que o Senhor Jesus rebateu? Não tentarás o Senhor, teu Deus. Assim também está escrito. Então, querido, não tente ao Senhor. Não coloque à prova aquilo que ele já falou a teu respeito. Aleluia. E aqui também, um outro motivo que o apóstolo Paulo nos traz, um outro ponto em que nós devemos atentar, é para a murmuração. A palavra vai dizer, e não murmureis, no verso 10, como também alguns deles murmuraram e pereceu pelo destruidor. Talvez a murmuração seja o maior reflexo da incredulidade que se passa no nosso coração. Porque afinal, a boca fala do que o coração está cheio. Murmurar é falar. Falar coisas boas, não. Falar coisas negativas. Reclamar, questionar. E às vezes a gente fala, mas às vezes a gente também se cala e fica remoendo aquilo dentro do coração, murmurando, reclamando. Talvez esse aqui seja a maior, o maior pecado, o pecado mais recorrente, quando nós temos um coração incrédulo. Porque o apóstolo Paulo faz menção do povo de Israel, quando eles também estavam no deserto. E em determinado momento, eles começaram a reclamar que não tinha carne. E não tinha carne para comer. E começaram a dizer que tinham saudade do Egito.
Saudade daqueles alhos, daquelas cebolas, daqueles pepinos. Saudade. Que saudade daquele melão que tinha lá no Egito. E agora nós só temos esse maná. Murmuração. Será que eles não se lembravam da escravidão? Será que eles não se lembravam de toda a humilhação que eles passavam lá enquanto escravos? Murmuração é assim, queridos. Ela traz consigo a ingratidão. Porque eles queriam carne do Egito, queriam cebola, queriam alhos, estavam desprezando o maná. E o maná o que era? Era um milagre de Deus manifesto todos os dias na vida daquele povo, sustentando aquele povo. Meus irmãos, a ingratidão faz isso. Ela nos cega, ela nos impede de ver os pequenos milagres diários que Deus tem feito em nossas vidas. Às vezes a gente está num dia mau, às vezes a gente está na situação difícil, mas nós não podemos deixar de lembrar que se nós estamos de pé, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Se nós estamos de pé, é porque verdadeiramente Deus diariamente tem feito milagres e milagres na nossa vida. Não deixe que a murmuração e a ingratidão impeçam você de reconhecer aquilo que Deus tem feito na sua vida. Tudo isso, murmuração, tentação a Deus, idolatria, são sinais de incredulidade. São sinais de que o nosso coração não está confiando no nosso Deus. Eu não sei se você nesse momento, ouvindo essa palavra, conseguiu se identificar em alguma situação dessa. Mas no nome santo de Jesus, no nome santo de Jesus, hoje é o dia de você trocar a murmuração por louvor. Hoje é o dia de você abrir a sua boca e deixar que Deus a tome com louvores. Porque se você olha para o profeta Jeremias, ele se deu o trabalho de escrever um livro só de lamentações. E ele vinha ali falando, ele vinha ali murmurando, ele vinha reclamando e falando que isso e aquilo estava ruim. Mas teve um momento que aquele profeta, ele lembrou que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias, e que aquelas misericórdias também estavam renovadas sobre a vida dele. Ele se lembrou de que ele tinha muitas e muitas coisas boas para trazer à memória. Então, meu querido, nesta noite, traga à memória aquilo que lhe dá esperança e rejeite tudo aquilo que faz o seu coração duvidar do teu Senhor. Aleluia! Hoje é o dia de você ser que nem Asaf. Hoje é o dia de você, ainda que esteja passando por dias difíceis, como Asaf escreve lá no Salmo 73, hoje é o dia de você entrar no templo do Senhor, no santuário, e começar a compreender as coisas que estão acontecendo ao teu redor. Meus queridos, muitas vezes o nosso coração vai ficando endurecido, mas lá no livro de Hebreus, a palavra do Senhor fala que um coração endurecido, ele nos afasta do Deus vivo. Ele nos aparta do nosso Senhor. E eu queria orar nessa noite com você. Fique de pé em nome de Jesus. O Senhor está falando com você. Se nesta noite você ouvir a voz do teu Senhor, não endureça o seu coração. O Senhor está falando com a sua igreja, porque há muitos dias difíceis que nós estamos enfrentando. Mas o Senhor está dizendo: eu sou aquele que troca o coração endurecido por um coração de carne. Comece a buscar ao Senhor, porque é a oração
que vai mudar o teu coração. No dia que você perceber que o seu coração está endurecido, está permeado de incredulidade, dobre seu joelho. Porque é quando você dobra o seu joelho que o Senhor vai começando a falar no teu coração. É quando o Senhor vai trazendo à tua memória aquilo que Ele já fez na tua vida. É quando Ele vai reafirmando as promessas que Ele tem para você. Quando você começa a buscar o teu Deus, é quando Ele vai mostrando no seu coração aquilo que é a sua vontade para a sua vida. É quando Ele te mostra que você ainda está no meio do caminho, que você ainda não chegou. Porque se Ele deu a palavra de que você vai chegar do outro lado, meu querido, você vai. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Soberano Deus, Pai querido, Deus santo, Deus poderoso, eis aqui a tua igreja, meu Jesus. Eis aqui o teu povo, Senhor, que se chama pelo teu nome. Pai querido, que o Senhor venha nos visitar nessa noite, meu Deus. Deus, nós nesta noite reconhecemos, meu Pai, como aquele homem, meu Deus, que levou o seu filho até ti, Senhor. Nós reconhecemos que nós precisamos de ajuda com a nossa incredulidade. Deus, que nós a cada dia, Senhor, venhamos rechaçar, Senhor, todo pensamento contrário à tua palavra. Que ainda, Senhor, que os dias sejam difíceis, meu Deus. Ainda, Senhor, que o dia seja seco. Ainda, Senhor, que nós estejamos mediante deserto e sequidão. Nós nos lembremos, Senhor, que de ti flui um rio, Senhor. Um rio que traz vida. Um rio, Senhor, que nos sustenta. Um rio que nos alimenta. Meu Deus querido e amado, nos visita nesta noite. Pai, onde tiver, Senhor, um coração endurecido, que o Senhor venha, meu Pai, mudar, Senhor. Que o Senhor venha fortalecer a fé do teu povo nesta noite. Que o Senhor venha, Senhor, trocar, Senhor, o lábio murmurador, Senhor, por um lábio de louvor. Que o Senhor venha, Senhor, nesta noite, agir em nós, Senhor, de tal maneira que nós possamos nos consertar diante de Ti e reconhecer, Senhor, a nossa total dependência de Ti. Fortaleça a nossa fé, meu Jesus querido. Nos prepara, Senhor, para marchar. Ah, Jesus querido, não é tempo do teu povo parar. Não é tempo do teu povo retroceder. Nós sabemos, Senhor, que a tua alma não se agrada daquele que retrocede. Mande, Senhor, fortalece o teu povo nesta noite. Visita cada um, Senhor. Dá uma pisada firme para o teu povo, para que continuemos marchando, Senhor. Para que continuemos pelejando, meu Pai. Oh, Jesus querido, Senhor, me diz, Senhor, que muitos pegaram a sua espada, Senhor, e guardaram. Mas Deus, Senhor, nesta noite, meu Pai, fortalece a fé do teu povo. Que eles venham, Senhor, pegar a sua espada, Senhor, e estar prontos para a batalha. Serem fortalecidos na autoridade do nome de Jesus nesta noite. No nome do Senhor Jesus, Senhor, nós te pedimos, Deus, dá-nos, Senhor, um coração igual ao teu. Que nós possamos, Senhor, te agradar com a nossa fé. Que nós possamos te agradar, Senhor, com as nossas atitudes. Que nós possamos te agradar, Senhor, com o nosso louvor. Que nós possamos te agradar, Senhor, com a nossa vida. Nos ajuda, Senhor, nesta noite. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, no nome santo de Jesus. Repita comigo. Senhor, meu Deus, me dê um coração cheio de fé, um coração que lembra das tuas promessas, um coração fortalecido em fé para te agradar, no nome santo de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a igreja do Senhor nesta noite, no nome santo de Jesus. Eu agradeço a oportunidade.